Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Esse episódio que o evangelista Lucas registra, ele mostra um homem que possivelmente era um homem idoso, Simeão, que está no templo onde Jesus foi levado para ser apresentado, possivelmente ainda bebê, por José e Maria, como a lei de Moisés recomendava. Vemos isso nos versículos anteriores ao que lemos. Ele foi levado para ali, e esse homem, Simeão, um homem justo e piedoso, como vimos, ele chegou naquele lugar e viu Jesus, viu o menino profetizado por Isaías, como vimos nas mensagens anteriores, que nasceu e estava ali para, conforme estava na lei do Senhor, ser consagrado a Deus. Hoje nós celebramos o Natal, nesses dias estamos rememorando as celebrações de Natal e sabemos que ele nasceu, que Cristo nasceu, no cumprimento das profecias. Sabemos que ele cresceu, teve seu ministério, pregou, anunciou o Evangelho, as boas novas do reino de Deus, foi condenado, crucificado, morto, ressurgiu ao terceiro dia, e nós conhecemos essa história. Mas Simeão viu ali apenas um bebê. Quantos bebês eram apresentados, quantas crianças eram levadas ao templo em Jerusalém, assim como aquele casal José e Maria estava levando o pequeno menino Jesus. Mas como vimos aqui, Simeão era um homem justo, ou seja, alguém que buscava viver de acordo com os mandamentos de Deus, e isso era reconhecido pelos outros homens, e um homem também piedoso, o que significa alguém que temia a Deus, que vivia uma vida devota a Deus, e assim ele era reconhecido pelos homens como um homem justo, e ele tinha uma vida piedosa de devoção a Deus, e ele esperava a consolação de Israel, ele esperava que o Messias chegasse, e ele tinha uma relação com Deus muito particular, pois como diz o comentarista bíblico Leon Morris, na antiga dispensação, ou seja, no Antigo Testamento, lemos que o Espírito vinha sobre as pessoas em ocasiões especiais, mas uma presença contínua é rara. Continua o Morris, a plenitude que Simeão tinha era algo especial. Então esse homem, mesmo no contexto do Antigo Testamento, antes do Espírito Santo ser derramado, como vemos em Atos capítulo 2, ele já tinha o Espírito Santo sobre ele, e esse mesmo Espírito revelou a Simeão que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E esse mesmo Espírito, como vimos no versículo 27, o conduziu ao templo exatamente naquele dia, exatamente naquele momento em que Jesus foi levado até ali. E ele, vendo aquela pequena criança, aquele bebê, ele reconheceu que aquele era o menino profetizado por Isaías, que nasceria o Salvador, que viria da parte de Deus. E ele canta, ele faz essas belíssimas palavras, que são um dos belos cânticos encontrados no livro de Lucas, e ele louva a Deus, como lemos a partir do versículo 29. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Simeão, um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, um homem que recebeu uma revelação do Espírito Santo, que não morreria sem ver o Cristo, ele agora viu aquele bebê e reconheceu que era o Salvador do mundo.
Hoje nós não podemos ver aquele bebê, hoje nós não podemos ver Cristo operando seus sinais e maravilhas como ele operava naqueles dias lá na Judéia, embora nós creamos que hoje Deus opere maravilhas ainda em nossos dias, mas não podemos vê-lo fisicamente, mas nós podemos crer como Simeão, que ele é o Salvador do mundo, e podemos celebrar nesse Natal a sua vinda, a sua chegada, e louvar a Deus como fez Simeão, porque a luz chegou ao mundo, a luz que traz revelação aos gentios e glória ao povo de Israel. Que nesse Natal possamos nos voltar para esse que aqui estava como um menino, que é o Salvador do mundo. Deixe-me orar. Pai amado e bendito, te agradecemos, pois Cristo veio a nós. Ele veio em condição humilde, ele nasceu, ele viveu nesse mundo, ele morreu morte de cruz em obediência, mas ele ressurgiu dos mortos, venceu a morte, um dia voltará para nos buscar. Senhor, acende em nossos corações uma confiança assim como Simeão tinha, possamos esperar no Senhor a consolação que veio já naqueles dias e a expectativa termos firme em nosso coração de que esse Cristo que nasceu, que veio naquele e estava naquele contexto, naquela situação em que Simeão se apresentou, ele voltará em grande poder e glória para nos buscar. Dá-nos um Natal cheio dessa expectativa, cheio dessa esperança, em nome de Jesus. Amém.